Será que estamos em crise? E será que essa crise é só ambiental? Existe uma crise nos relacionamentos modernos? Será que existe uma crise também nos relacionamentos? O que está por trás dessas crises? Existe alguma relação entre Será elas? que existe alguma solução para elas? Existe uma solução para ambas as crises? Será que a solução para uma também serve para outra? Como não virar estatística no meio dessas crises? Eu queria uma relação que ela fosse além do saudável. A minha história, ela começa com os meus pais. Tive relacionamentos que foram bem traumáticos. Meu primeiro relacionamento foi bem desastroso. E eu percebi que esse relacionamento estava sendo tão ruim porque eu estava, na verdade, replicando aquilo que eu via no relacionamento dos meus pais. E hoje meus pais são divorciados. Então eu acompanhei a história deles e vi o que aconteceu com eles. E eu não queria fazer parte disso. Eu não queria que as minhas relações fossem igual à relação deles e que acabasse do jeito que a relação deles acabou. Eu queria uma relação que ela fosse além do saudável, porque eu entendo hoje que o saudável é o mínimo, é o que a gente tem que ter com qualquer pessoa, né? Com os nossos vizinhos, com colegas de trabalho, mas eu queria uma relação para mim, com alguém que fosse me acompanhar ao longo da vida, que fosse além disso, que fosse evolutiva, que evoluísse junto comigo. Eu não queria mais uma relação em que eu fosse podada, que eu não pudesse falar o que eu pensava, que eu não podia ser quem eu era. Eu queria uma relação que eu pudesse ser eu mesma e que a pessoa também, que a gente pudesse construir coisas juntos. Só que naquela época eu não sabia como criar isso. Eu tive algumas relações na minha vida, mas elas foram superficiais. Foi só com a Nai que eu comecei a entender como construir de fato uma relação que fosse duradoura. A gente tá junto desde 2011, né? E depois de 6 anos, a gente foi atrás de um dos nossos sonhos, que era uma viagem de longo prazo. E a gente não tinha data para voltar, mas acabou durando uns 3 anos pela América do Sul. Foi nessa viagem que a gente abriu muito a nossa cabeça, né? Foi quando a gente teve contato pela primeira vez com sustentabilidade, de fato, na sua essência. Pensar no longo prazo. E foi em 2019, quando a gente estava no sul da Bahia, numa ecovila chamada Piracanga, que a gente teve a primeira experiência de fato real com sustentabilidade, né? A gente vivia em comunidade, com uma dieta vegana, vegetariana, com alimentos orgânicos. E lá a gente aprendeu muito sobre permacultura, bioconstrução, separação de resíduos, de reciclagem, tudo isso do universo de sustentabilidade. E foi nesse lugar que a gente estudou muito a cadeia produtiva dos alimentos, né? O que faz com que um alimento, desde o plantio, vá até o nosso prato. E com isso a gente consegue entender e se aprofundar nos nossos impactos, como que o que a gente está consumindo está de fato impactando e gerando resíduos, gerando descarte. Não sei se vocês sabem, mas menos de 3% de todo o lixo do Brasil é reciclado. Isso é muito pouco. E isso mesmo com todo o trabalho das cooperativas de catadores, que vão retirando de circulação muito lixo, né? Eles tiram quase 600 toneladas de lixo por ano. Isso não é nem perto dos 82 milhões de toneladas de lixo que são retiradas no Brasil todo ano. E essa quantidade, ela só tende a aumentar, né? Já está comprovado que países que são desenvolvidos têm uma quantidade diária de resíduos sólidos urbanos per capita, por pessoa, de 2 quilos, enquanto no Brasil é de 1 quilo. Ou seja, quanto mais a gente se desenvolver enquanto nação, quanto mais industrializado um país for, maior vai ser a geração de resíduos sólidos. E isso é um impacto direto do consumismo nos tempos modernos. A gente aceitou essa ideia de que é fácil acessar, é fácil consumir. Logo, é mais fácil descartar e comprar um novo do que reutilizar. Veja, por exemplo, as ilhas de roupa no deserto do Atacama. Isso é reflexo claro do fast fashion, né, da indústria da moda, que também utiliza de trabalhos em condições de quase escravidão para produzir. A mesma coisa está acontecendo com a ilha de plástico no meio do Oceano Pacífico. Já ouviram falar disso? É um descontrole da nossa geração em produzir muito e descartar sem ter onde colocar. E isso também diz sobre a não destinação correta dos resíduos, né? A gente não está conseguindo reciclar aquilo que a gente produz. A gente produz, consome e descarta, sem medir, né? Sem conseguir regular os impactos no nosso meio ambiente.
E a gente nem se deu conta de que a gente necessita desse meio ambiente para sobreviver. A gente precisa urgentemente mudar os nossos hábitos ou a espécie humana vai entrar em extinção. Não é o planeta que vai sumir. O planeta vai continuar existindo, mas a humanidade não vai conseguir sobreviver nesse planeta. E o impacto dessa cadeia produtiva não é só na água ou na terra, mas é também no ar. O Brasil hoje já é o 5º maior emissor mundial de dióxido de carbono, CO2. Ele emitiu mais de 2 bilhões de toneladas brutas de CO2 só em 2021. Isso faz com que seja o 4º ano seguido que o Brasil registra alta nessas emissões. O desmatamento, a agropecuária, são os principais responsáveis pelo aumento dessas emissões. O problema dessas emissões é que a gente está aumentando o efeito estufa. Isso está fazendo com que o globo se sobreaqueça à medida que o tempo passa. Até 2040 é previsto que a temperatura vai aumentar até 1,5 graus. Significa que a gente vai ter o derretimento das calotas polares. E a gente viu isso quando a gente estava viajando. A gente olhava fotos de antes e depois e grande parte daquelas geleiras já não existiam mais. E elas são as grandes responsáveis pela água potável desses países. E não só isso, né? A gente vai ter a elevação da água do mar também. E aí essa água do mar vai passar a terra, isso vai começar a invadir os rios e poluir a água que a gente tem hoje potável. E aí, se você pensar nisso, a gente começa a ter uma crise hídrica e a gente coloca em risco a produção de alimentos que a gente tem no país. E não só isso, o clima como um todo. A gente tem os tufões na Ásia, a gente tem as tempestades aqui no Brasil, inclusive até o Pantanal está em risco, que é uma área que tem uma grande biodiversidade e depende da umidade da Amazônia, só que ela está sendo desmatada. Então tudo isso está entrando em colapso. E a gente se engana achando que essa crise ela só afeta a parte ambiental. Se a gente está nessa era que é fácil consumir e fácil descartar, essa lógica também está indo para os relacionamentos. E hoje a gente vive recordes de desconexão nas relações. Em 2021, o Brasil bateu o recorde de divórcios. Um dos motivos é a facilidade burocrática e também a diminuição dos custos desse processo. Só que o Brasil é só o 7º país que menos divorcia no mundo. E isso prova que a mesma lógica da crise ambiental vem para as relações também. Quanto mais desenvolvido o país é, ou seja, quanto mais equidade de gênero, quanto mais equidade de oportunidades de trabalho, mais divórcios esses países têm. Existem muitos motivos do porquê as pessoas não querem mais ficar juntas, mas os principais deles hoje no mundo são a falta de compromisso, a infidelidade, as diferenças que não conseguem ser conciliadas, se casar muito cedo, passar por dificuldades financeiras, abuso de substâncias e violência doméstica. Isso mostra que a gente não está se distanciando como humanidade só da natureza. A gente também está se distanciando da nossa própria humanidade. E para a gente estava muito claro que a gente não queria entrar nessas estatísticas, nem dos relacionamentos, nem a nível ambiental. A gente começou a mudar os nossos hábitos de consumo e hábitos de descarte para ter menos impacto ambiental possível. Então, por exemplo, a gente parou de comer carne vermelha. Isso por conta do impacto que o desmatamento tem, principalmente do setor agropecuário. Em casa, por exemplo, a gente faz uma melhor separação dos resíduos. E isso começa com as nossas minhocas. Hoje a gente tem um minhocário que fazem compostagem pra gente, né? Então, mais da metade dos resíduos que a gente colocaria no aterro hoje são compostadas pelas nossas minhocas que produzem terra pra gente. É ótimo. A gente evita a qualquer custo sacolas plásticas, por exemplo, usa potes para compras em a granel. Enfim, são coisas que parecem pequenas, mas que hoje a gente já vê o impacto disso no mercado. A maioria dos brasileiros hoje prefere empresas com práticas sustentáveis. E as empresas estão mudando para isso. Mais da metade das empresas que fizeram essas práticas sustentáveis dizem que o principal objetivo foi melhorar a reputação. A maior parte das empresas que são eco-inovadoras estão hoje na indústria.
E se com o que existe hoje de conscientização a gente já vê mudança, se mais pessoas então se conscientizarem, mudarem os seus hábitos, mais impacto isso vai ter em toda a cadeia de consumo. Não é sobre estar tudo perfeito, é sobre o que você consegue fazer, sobre o que é possível com os recursos que você tem. Começa pela gente, por nós mesmos, dentro do que está ao nosso alcance. Como que a gente faz para que então mais pessoas consigam acessar esse conhecimento e modificar os seus hábitos de consumo? Nessa mesma época, a gente começou a se questionar, será que a gente deveria casar? Será que a gente deveria fazer uma festa de casamento? A gente começou a questionar o que significava casamento. Por que muitas pessoas, então, se casavam, faziam todas aquelas juras de amor e aí depois se divorciavam? Então a gente começou a estudar, a entender o que fazia com que os casais se divorciassem. E foi aí que a gente descobriu uma série de ideias, de crenças que estavam sustentando não só essa lógica de consumo, mas todo esse padrão de relacionamento que leva a essas crises. Uma das maiores mentiras que a gente vive hoje nos relacionamentos é esse ideal da alma gêmea, de que a gente é um ser incompleto e que a gente está buscando a metade laranja, a outra parte que vai nos completar para daí finalmente a gente ser feliz. Essa é uma ideia que faz a gente estar sempre buscando mais, sempre buscando a pessoa perfeita. Então, qualquer coisa que acontece ali na relação e que não tem esse encaixe perfeito, a gente entra na mesma lógica. Eu posso descartar e começar uma nova relação. Pra gente nunca fez sentido essa ideia de que estar num relacionamento era se tornar um só. Porque essa ideia fala que eu tenho que abrir mão de quem eu sou, dos meus desejos, dos meus sonhos para estar numa relação. E isso tem um efeito totalmente contrário dentro de um relacionamento. Que é, eu abro mão daquilo que é importante para mim, eu começo a culpar o outro por eu não estar fazendo aquilo que eu gostaria, eu vou criando um monte de ressentimento e isso cria uma dinâmica perfeita de cobrança, que é uma das causas de desgaste que existem hoje nos relacionamentos. Não faz sentido essa ideia de que homem faz X e mulher faz Y. Toda essa ideia de papéis, ela está baseada numa premissa machista, que coloca o homem como superior nas situações. Isso faz com que exista uma dinâmica de poder num relacionamento que deveria ser igual para igual. E isso independentemente do gênero. O que vale naquela relação é o que aquelas duas pessoas entendem e que faz sentido para elas e para mais ninguém. Isso, toda essa lógica é o que faz as relações serem sustentáveis. Pra gente fazia muito sentido ter essa relação no longo prazo e fazer esse comprometimento de casar. Só não fazia sentido a gente manter o mesmo roteiro. A gente não queria repetir as mesmas fórmulas que levam a maior parte dos relacionamentos ao fracasso. Não existe uma única entidade quando a gente se junta. Nós somos dois sóis, né? Inclusive por isso que a nossa música, a música do nosso relacionamento é o segundo sol. Porque ela fala de dois sóis que existem ali, que brilham e iluminam o mundo um do outro. Mas eles dois existem. O fato é que hoje a gente está vivendo a era das relações líquidas, do consumo e descarte. A gente tem na palma da mão aplicativos que a gente escolhe pessoas como se fosse um menu, se conecta com elas e descarta elas na mesma rapidez. E junto disso a gente tem a facilidade do divórcio. Então cada vez mais a gente tem relações mais curtas, mais efêmeras. E a gente não estava levando só isso em consideração, a gente também estava levando em consideração a parte ambiental. Uma festa de casamento pode gerar a mesma quantidade de lixo e de resíduo do que 4 a 5 pessoas poderiam gerar em um ano. Então é um grande impacto e não dava pra gente fingir que a gente não sabia disso e a gente perpetuar toda essa lógica de consumo e de descarte e continuar afetando o planeta dessa forma também na nossa festa de casamento. Ao mesmo tempo não era justo a gente não poder celebrar um momento tão importante da nossa união, a gente poder celebrar esse momento junto com as pessoas que a gente mais ama. Será que seria possível fazer um evento grande como um casamento de uma forma realmente sustentável? O primeiro
primeiro casamento certificadamente sustentável do Brasil. Durante a nossa viagem pelo Nordeste brasileiro, a gente estava sempre com os olhos atentos a oportunidades de sustentabilidade. A gente queria um lugar com praia, onde a natureza fosse a grande parte da decoração, como se ela entrasse mesmo na decoração. E a gente queria poder estimular que pequenos produtores locais pudessem trabalhar, né? Estimular de fato a economia local. Então a gente foi percorrendo vários estados, várias cidades, até que a gente chegou em São Miguel do Gostoso. Lá a gente sentou para almoçar num restaurante, e aí a gente olhou no cardápio e estava escrito produtos disponíveis de acordo com a produção local. A gente falou, ó, tem coisa aí. A gente conversou com o dono e aí ele explicou pra gente que tinha uma feira de orgânicos na cidade e que pertinho da cidade tinha também uma agrofloresta. Ele indicou pra gente uma pousada que ficava lá mais afastado, assim, no fim da cidade. E aí a gente foi até lá pra conhecer e, cara, foi amor à primeira vista. E aí, galera? E aí, viemos aqui pra São Miguel do Gostoso, conhecer um hotel chamado Rara, que também é um espaço holístico, super vibes. Gente, a gente amou o lugar, eles têm uma vibes muito parecida com o que a gente tá procurando. Tem alguns quartos, tem piscina, várias massagens e vários cursos, assim, muito legais. Mas o que a gente quer mostrar pra vocês também é a visu que tem aqui da praia. Além desse solzão, né? Era na beira da praia, linda, imersa na natureza. E a própria pousada tinha iniciativas sustentáveis também, né? Eles estavam querendo se tornar 100% autogeridos, né? Que os painéis solares fornecessem toda a energia para a pousada. Ou seja, a gente tinha encontrado ali um ecossistema sustentável. Para fazer esse evento dar certo da forma como a gente queria, a gente ia precisar dos fornecedores certos. E para isso a gente ia precisar de uma assessoria que de fato apoiasse a gente nesse projeto. Quando o Matheus e a Nayara chegou, foi algo, tipo assim, novo, mas a gente sempre teve o desejo, sempre abraçou todas as causas. Porque não é que a gente está fazendo somente a primeira certificação sustentável do Brasil. A vida deles, o relacionamento deles é sustentável pelo amor. E foi muito maravilhoso quando a gente conseguiu encontrar essa assessoria, porque elas abraçaram nossas causas, elas ficaram muito empolgadas, na verdade, com esse desafio, e elas conseguiram mostrar pra gente pessoas extremamente alinhadas com o que a gente queria, pessoas que estavam realmente dispostas a fazer aquilo acontecer e que de fato entenderam o que a gente queria fazer. Elas ajudaram a gente nos momentos mais difíceis. Faltava 40 dias para o casamento e o nosso buffet desistiu e a gente teve que encontrar outro buffet para fazer tudo do zero. Então a melhor forma que a gente achou de comer era com a folha de cajueiro. Ai, meu Deus, Nós comíamos feijão, era o que tivesse na mesa a gente ia comer com uma folha de cajueiro. Tinha que Então ter uma só colher, tinha que ter uma colher, né? Aham. Pode pegar com a mão e levar na boca. A colher que a natureza deu. Isso. Então aqui a gente pega a folha do cajueiro, essa aqui eu cortei porque já é uma maior, as pequenininhas estão ali. Você vai dobrar ela aqui, fazer essa conchinha dela aqui. Só pra dar firmeza. E aqui você vem no produto que você quiser pegar, vai aqui, ó. Vai pegar direitinho, vai botar na casca do maracujá. E aqui daqui você vai tirar e levar à boca. Normal. Realizar algo que nunca aconteceu sem referência é uma busca incessante pela melhor coisa que a gente pode oferecer a eles. O amor deles transbordavam em todos os detalhes. Então, para mim, foi uma grande dificuldade achar profissionais que fossem além e não só a técnica. A gente precisava do amor envolvido e que as pessoas entendessem que não era uma celebração, era um manifesto para a humanidade. E hoje eu tenho 6 desejos para essa eternidade ao seu lado. 1. Que a gente continue a usar o tempo ao nosso favor, trocando o orgulho por abraços. E esse é um lembrete para mim.
e sempre tendo tempo para escutar o que o outro sente. Que criemos planos para o futuro, mas que possamos viver no presente, para poder viver mais 1000 vidas dentro dessa. Que nosso amor continue transbordando para todos à nossa volta e possa se multiplicar ainda mais. Que seja leve a nossa missão de levar a mensagem de um amor livre, leve com tesão para todos os continentes. Que nosso amor quebre a lógica e as tradições, mas que a nossa verdade nunca se quebre e fique intacta. Não importa o que aconteça, que sempre encontremos o caminho do meio. Eu te amo por inteiro, do jeito que você é e pela eternidade. Uma das nossas grandes preocupações era a parte da alimentação. Porque a gente não queria só que fosse um cardápio ou comidas que não tivessem ali o plastiquinho do doce, mas que de fato repensassem toda essa cadeia. Então, desde da onde aquele alimento ia até ele chegar no nosso prato. Para isso, a gente convidou a Camila, que é chefe de cozinha, para ela idealizar o cardápio junto com a gente, levando em consideração todas as frutas, os insumos que estavam naquela época, perto daquela região, e que também refletissem os nossos gostos, o cardápio que a gente gostava, as comidas que a gente gostava. E ela fez isso de uma forma excepcional. Todo mundo quer um mundo melhor, mas poucas pessoas fazem. Não é pra cozinha. Não é pra cozinhar. Gastar sabão pra quê? Não, olha isso aqui. Gente, isso aqui tá muito perfeito. E tá lindo. Lindo. E tava tudo delicioso, porque a nossa ideia também era desmistificar essa ideia de que uma comida sustentável não ia ter gosto, não ia ser saborosa. Ela conseguiu traduzir os nossos pratos favoritos com elementos ali do sertão. Foi muito legal ver as flores na decoração dos alimentos. E tanto elas quanto as folhagens para decorar, as flores dos buquês, ou mesmo os pratos, os talheres, que eram todos feitos de coco, feitos de folha de bananeira. Tudo isso veio da agrofloresta. Então, por exemplo, a gente tinha o nachos de tapioca, a gente tinha o ceviche de caju, a gente também tinha o falso caranguejo feito com o coração da banana. E elas voltaram no fim do evento para servir de compostagem, fechando ali um ciclo natural. Nunca tínhamos pensado em alugar plantas, que é basicamente o que estamos fazendo. O trabalho que nós fazemos já envolve cortar as plantas. Portanto, as plantas que nós temos muita planta de serviço que trabalha em função de melhorar as plantas produtivas. E então nós sempre cortamos elas, picotamos e deixamos no pé da planta. Neste caso nós cortamos, lavamos para fazer um evento, para transformar a vida de alguém, e depois recolhemos e picotamos e deixamos no pé da planta. Então é um passo intermediário fantástico, tem tudo a ver. Que nós vimos as plantas com que nós trabalhamos todos os dias, que às vezes não apreciamos a beleza dela porque são plantas mais de serviço. Então nós às vezes não apreciamos tanto quanto deveríamos. E vê-los neste contexto é fantástico, é fantástico. Nós estivemos com as várias pessoas, portanto a Camila também esteve lá pegando as flores comestíveis e algumas folhas para servir de pratos e as outras para decoração. Foi incrível. Enriqueceu a minha vida, porque foram amigos que eu ganhei diante dessa jornada, que foi na verdade, uma realização para todos nós, inclusive para o planeta Terra. A gente idealizou um ambiente que fosse descontraído, onde as pessoas pudessem se conhecer, se conectar umas com as outras, mesmo que elas não se conhecessem antes. E a nossa grande preocupação era, a gente não queria trazer materiais, móveis, que viessem de longe, ou mesmo pessoas. A gente queria envolver a comunidade e a economia local. Essa era uma das nossas grandes premissas quando tangendo a sustentabilidade social, né? Oportunidades de emprego para as pessoas que estavam ali, né? Para o local. E isso ia gerar ainda mais conexões entre as pessoas e entre os negócios. Eu sempre digo que decorar com muitos elementos, com muito dinheiro, com muitas, né? É muito fácil.
O desafio é realmente buscar elementos novos, trazer novas propostas e, sobretudo, elementos simples da natureza. Uma pedra, um galho de árvore, uma casca de árvore e, às vezes, folhagens e flores que as pessoas nem percebem que poderiam ser utilizadas em decoração. Eu gosto muito de trazer isso. E quando a gente faz um projeto de decoração, nós sabemos que vamos utilizar tipo de flor, a estação dessa flor, o tipo de folhagem, em qual fornecedor nós compramos, né? Então eu consigo controlar isso. Eu consigo passar para minha florista, para as pessoas que trabalham comigo, né? Como é que eu quero o projeto, exatamente, porque eu sei o material que eu vou utilizar. E a principal dificuldade aqui é que eu não sabia o material que eu ia utilizar, na verdade. Construímos um cenário, né, para os doces e para o buffet, né? À base de cestaria e alguns elementos secos e folhagens plantadas, flores plantadas. Então a gente conseguiu trabalhar com isso. Para a cerimônia, a gente pensou num formato diferente. A gente fez um formato circular, com 4 entradas, e tanto eu quanto o Matheus, a gente entrou juntos com os nossos 2 pais, a mãe e o pai, e cada um carregando a foto dos seus pais, dos nossos avós. E para o momento de encontro do casal, cada um saiu de uma ponta desse círculo e se encontrou no meio. Justamente para simbolizar esse encontro, de que não existe alguém que entrega um para o outro, mas que existe essa vontade, essa força de cada um seguir para chegar no caminho do meio, para chegar nesse encontro. Eu não queria buquê. Começou assim. Eu não queria buquê porque a gente tinha premissas muito específicas para essa celebração. A gente queria que fosse sustentável, que fosse minimalista e que só ia ter na nossa celebração o que fizesse sentido pra gente, que tivesse uma comunicação, uma conexão emocional pra gente. E o buquê, pra mim, na minha história, eu entendia da origem, que falava da fertilidade e tudo mais. Mas hoje, nos casamentos, esse símbolo é utilizado para jogar para as mulheres que estão solteiras, simbolizando esse lugar de você é obrigada a encontrar um homem, senão você é uma mulher fracassada. E eu não concordo com isso, eu não queria reproduzir isso no meu casamento. Propôs a eles um desafio para eles, na verdade, que era o buquê não ser carregado só pela noiva, mas o noivo também tem um buquê, né, de os dois levarem isso. Foi só depois de uma conversa com o Paulo, da decoração, que ele trouxe um outro significado para o buquê, como um símbolo dessa purificação, desse momento de renovar e de proteger a nossa relação. Mas eu só aceitei depois de saber que as flores iam vir da agrofloresta e eram girassóis, que é uma flor que representa muito no nosso relacionamento por conta dos sóis, e que o Matheus também entrasse, né, com um buquê. Se nós acreditarmos, né, a questão do buquê como um elemento de limpeza, um elemento de trazer novos fluidos, de espantar os maus espíritos, como os antigos diziam que o buquê servia também, né, uma das explicações para o buquê, o homem também tem essa obrigação de fazer isso no casamento também. Então, quando ele trouxe essa proposta, eu achei incrível, porque aí ganhou de fato um significado. Não era mais aquela ideia de jogar para as pessoas, até porque a gente não jogou o buquê para as pessoas. Nessa hora a gente distribuiu várias flores feitas por uma pessoa local, de palha, para que elas pudessem levar para casa, representando que a gente não precisa buscar um amor ideal, idealizado, e que se a gente não tivesse amor, a gente vai ser uma pessoa fracassada. Mas que de fato a gente pode ter esse amor nas trocas com aquelas pessoas. Então a gente entregou uma flor para cada um e falou que eles podiam entregar para quem eles quisessem se conectar naquela noite. Peguei elementos lá na agrofloresta para trazer para o casamento e consegui devolver para o John. E até algumas plantas também que ele não tinha, ele conseguiu fazer muda das que eu estava utilizando para poder plantar lá também. Então, de que você criar também uma ideia de uma sustentabilidade local, de um empoderamento local, de criar uma economia, né, gerar, né, uma economia aqui. As pessoas que trabalharam no casamento também, né, os nossos auxiliares, todos foram contratados aqui, não veio ninguém de Natal. Então, também isso, né, assim, então, tudo isso, eu acho que esse é o aprendizado que eu levo, né, e que eu quero também passar para as pessoas, né? Quando você vai a um local, quando você vai fazer uma festa num local como São Miguel do Gostoso, ou como Pipa, ou qualquer outro lugar, procure contratar pessoas locais, procure os elementos locais, procure tudo que você pode aproveitar no próprio lugar, ao invés de trazer de fora. Então, assim, esse para mim é o meu aprendizado e que eu gostaria que as pessoas também pensassem sobre isso. Tiveram algumas pessoas que foram chaves também pra gente nesse momento, que foram os nossos guardiões,
que é como a gente chama carinhosamente os nossos padrinhos. E eles participaram de uma forma muito ativa no nosso casamento. Nesse ano eu acabei ajudando, virando extraoficialmente o guardiã da sustentabilidade com eles. Então, trouxe algumas referências e contatos para a certificação da parte de reciclagem. E eu e mais um amigo vamos fazer a parte de compensação de carbono. Então, a gente vai dar isso de presente para eles, porque o sonho deles é que fosse a celebração mais sustentável do Brasil. E aí a gente quis contribuir para isso, né? Eu fazia um pouquinho disso no trabalho, então acabou sendo muito natural. A Nayara chegou para mim e falou: Rô, você faz o meu vestido de noiva? Eu aceitei. E aí nós bolamos o vestido. Inicialmente ele seria só de cru, barbante cru. Ela queria de barbante, então nós vimos fazer só de barbante cru. Então ela falou assim: eu queria um body e uma saia saindo desse body. Isso seria inicialmente o desenho. Essa linha foi da minha mãe é falecida há 36 anos. Já é uma sustentabilidade, porque você está reutilizando algo que tem há muitos anos. Eu fui até procurar para ver se eu encontrava essa cor que ela queria, né? Que era essa daqui. Não existe mais. Esse tipo de brilho nas linhas de hoje, elas são muito artificiais, elas têm o plástico em si, sabe? Então, eu me sinto fazendo parte da sustentabilidade usando as coisas que eu tenho. As pérolas eu já tinha. O barbante, eu comprei esse barbante para fazer uma coxa de cama, que um dia vai sair daqui e vai voltar para a coxa. E não poderia ser mais a cara deles do que isso que a gente está fazendo aqui, de todo mundo participando junto, não só as pessoas envolvidas, mas todos os lugares, né, da região, e principalmente do tema que eles escolheram, né? A gente sabe que os seres humanos vieram para a Terra para deixar um impacto grande e a gente tenta minimizar o máximo possível, e eles conseguiram fazer com que o planeta Terra participasse junto com a gente. Então é até engraçado, assim, porque é um casamento com uma pegada super sustentável, um casamento super hippie, e os dois são super dos gadgets, e da festa, e da música. Então mostra muito como a gente não precisa viver em estereótipos, e como as pessoas não precisam estar só dentro de uma caixinha ou de outra. E eu acho que isso mostra muito a pluralidade deles, e das pessoas que estão aqui, que estão em volta deles, que são os guardiões. Quando a gente entende essa lógica do consumo, de eu compro e descarto, consumo e descarto, a gente começa a ver que essa lógica ela também está influenciando as relações. E a gente também está tratando os relacionamentos da mesma forma. Pra gente essa lógica não faz sentido. Tanto que é por isso que há 7 anos a gente vive uma relação não monogâmica, que a gente se relaciona de forma amorosa com outras pessoas. A gente entende que eu não preciso descartar um relacionamento porque ele tem um problema ou porque existem outras pessoas que eu me relaciono também. Com o tempo, com muito estudo, a gente descobriu que as relações que criam vínculos fortes, vínculos de longo prazo, elas têm o mesmo aspecto em comum, que é a conexão. E não é só a gente que está falando que os relacionamentos são esse lugar de mais desenvolvimento, evolução e que proporcionam para as pessoas essa conexão que traz felicidade e traz saúde. Isso é comprovado. A pesquisa mais longa ainda ativa da humanidade é uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard. E ela faz a seguinte pergunta: o que faz uma vida feliz, uma vida saudável? A resposta é sempre a mesma. Ao longo dos últimos 85 anos, eles descobriram que o que faz uma vida feliz são relacionamentos duradouros e de qualidade. E não importa se a pessoa tem ou não dinheiro, se ela faz dieta ou se ela não faz dieta, o principal fator para a felicidade de longo prazo são as relações íntimas, que tem muita conexão, que as pessoas podem contar umas com as outras. É isso que faz com que a gente consiga passar por momentos difíceis, por dificuldades, né? E desafios que acontecem na vida e que são inevitáveis. Os relacionamentos raramente terminam por falta de amor.
É muito mais comum que eles terminem por falta de conexão. É na falta de conexão que começa a desaparecer a motivação que a gente tem para atender as necessidades do outro. Sabe aquele momento que você chega em casa e aí você só chega, já vai fazer suas coisas, nem dá um oi, ou que você tá ali no celular enquanto a outra pessoa tá querendo conversar com você? São essas pequenas rejeições, são essas micro violências, essas micro desconexões que vão desgastando o relacionamento. São aqueles sentimentos que a gente não expressa, são aquelas gentilezas que não são reconhecidas, que não tem um obrigado, falas ríspidas. Isso vai começando a distanciar mais a gente do que aproximar. Não são grandes questões. São as micro-rejeições que vão se acumulando ao longo do tempo e que mais machucam a gente, que mais fazem a gente sofrer e causam essa desconexão. Essa é a mesma lógica quando a gente olha para o meio ambiente. São coisas que são pequenas, né, no nosso ver. É só uma coisa que eu estou escolhendo aqui consumir. Mas se a gente multiplicar isso por 8 bilhões de pessoas, a gente tem aí o resultado, que é essa crise ambiental. A gente está hoje perdendo a conexão com a Terra, pouco a pouco. E esse nosso vínculo com a Terra nunca foi tão predatório como é hoje. A gente está acabando com os recursos naturais, a gente está aumentando a temperatura global, causando efeito estufa. E tudo isso está sendo causado pelo consumo desenfreado. A gente está fazendo com o meio ambiente a mesma coisa que a gente faz com as nossas relações e com a gente mesmo. A gente está se distanciando, se desconectando. Olhando para trás, fica visível o como a gente construindo esse vínculo de uma forma sustentável, que é baseado na conexão, permitiu que a gente expandisse o nosso desenvolvimento pessoal. Isso é a criação de uma relação evolutiva, uma relação que supera desafios, que segue crescendo, que segue evoluindo. Eu sinto que a gente desenvolveu muita força, muita segurança, muita confiança, né, na nossa relação para defender aquilo que a gente realmente acredita e viver o que a gente faz sentido pra gente. E a gente realmente acredita que relacionamentos são a melhor ferramenta que a gente tem para chegar nesse mais alto nível de evolução. Esse conhecimento, essa transformação foi tão poderosa que hoje a gente tem um negócio que a gente guia casais para construir esses vínculos sustentáveis através da conexão e que sejam conectados com os próprios propósitos e valores deles, que faça sentido para eles. A gente entendeu que conexão é uma habilidade. Assim como qualquer habilidade, ela pode ser desenvolvida. E para desenvolver conexão nas relações, a gente precisa de 3 pilares: o diálogo, a intimidade e a compreensão. Através de toda essa experiência e esse conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, a gente aprendeu que criar vínculos sustentáveis com a gente e com as nossas relações é o que de fato vai permitir que a gente pense e haja com esse pensamento de longo prazo. Partindo desse princípio, a lógica da sustentabilidade, que fala sobre visão de longo prazo, que fala sobre entender quais são os impactos das minhas ações, serve como contraponto para a lógica do consumo nos 2 cenários, tanto no ambiental como nas relações. O vínculo que a gente criou com os nossos fornecedores, com os nossos convidados nessa festa, permitiu uma redução de 93% na produção de resíduos. Isso fez com que o nosso evento fosse reconhecido e certificado como o primeiro casamento sustentável pelo Instituto Lixo Zero. E para garantir a sustentabilidade do evento, a gente também teve certificado a compensação da pegada de carbono de todos os nossos convidados. Na nossa celebração, a gente instigou os nossos convidados a refletirem, pensarem como que eles estão impactando o seu entorno, como que eles estão criando vínculos verdadeiramente sustentáveis. Agora você é o nosso mais novo convidado a repensar e refletir. Você tem criado vínculos sustentáveis com suas relações e com o planeta? Agora que você viu, não tem como desver. E aí, qual vai ser sua escolha?